Boa noite. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi preso hoje em Brasília e levado para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde estão concentradas as investigações da Operação Lava Jato. Para falar sobre os reflexos desta prisão para a política do país e também para os rumos da Operação Lava Jato, nós recebemos aqui no Caderno Regional os analistas políticos Fernando Chagas e Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Chagas, boa noite. Obrigado mais uma vez por participarem aqui com a gente. Não chega a ser uma surpresa, essa prisão era muito mais uma questão de tempo, a gente pode dizer assim, não é, Iberê? Não, surpresa era, porque ninguém nem acreditava que ele poderia ser preso do jeito que andava. Ele continuava no Congresso. Todo mundo imaginava, né? Imaginava, mas até agora... Mas, de qualquer jeito, chegou-se à conclusão, né? Pegou, embarcou no avião. Eu não sei se você percebeu, quem acompanhou a saída do avião... Ele demorou muito para chegar na cabeceira da pista. Eu fiquei muito preocupado. Dada a esperteza dele, é capaz dele ter comprado o avião. Ele ia pelo Atlântico. Ia para outro lado. Mas ia para lá e ia para cá. Mas não tinha combustível para atravessar falta de combustível. Mas, de qualquer jeito, a Operação Lava Jato tem esse processo mesmo. Me preocupa muito que ele agora, se porventura entrar numa delação premiada, que deve entrar, vai entregar mais uns 100 e não sei quantos. Aí cada um que vai entrega mais uns 100 e não sei quantos. Eu não sei quando é que vai chegar na minha casa, porque é tanta gente, e eu vou fazer uma brincadeira, me permita aqui, Irideu. Existe no Brasil um recorde de novelas. A novela mais longa da história da TV brasileira é O Direito de Nascer. Ixi. Né? Teve lá anos e anos. Eu acho que a Lava Jato vai bater O Direito de Nascer. Já, né? Porque é uma novela que não tem fim, gente. Teve a Redenção também. A Redenção também demorou. É ruim isso? Politicamente é péssimo, né? Porque você torna uma segurança e uma instabilidade política, uma insegurança econômica no Brasil muito grande. O que eu vejo, essa prisão do Eduardo Cunha, que foi acelerada pela interferência que ele fazia, inclusive ameaçando muitas vezes os seus ex-pares, os deputados. Ele acelerou. Mesmo tendo perdido o cargo, ele continuava ainda de alguma maneira influenciando e interferindo nas investigações da Lava Jato. Esse foi um dos motivos da prisão. Né? Isso acelerou. Agora, é a caixa de Pandora, né? Numa eventual delação, eu acredito que virá a delação, entendeu? Por um simples motivo. Ele vai preservar a filha e vai preservar a mulher. É a maior preocupação dele? Pelo menos parece que é isso que ele passava, né? Um pouco antes de perder o mandato, que estava preocupado com a mulher. Mas ele é tão astuto, é tão... Não é... Mas na hora, não dá para prever, né? Mas na hora, né, Iberê? No fundo, tem um chora, o outro que quis se matar. Quer dizer... A reação... Todos eles ficam doentes, né? Sim, Os que vão presos, todos ficam doentes. Mas aí, assim, não é ele, por ser o Eduardo Cunha, que é uma figura política com uma pressão, que exerceu uma pressão muito grande, entendeu? Na República. Então, mas você tem lá, estamos esquecendo, o Marcelo Odebrecht. Sim. Nós estamos esquecendo também do poderio de quem está lá. Antônio Palocci, tem outros tantos. Delcídio Amaral. Nós até esquecemos já quem está lá. O Manteiga saiu por uma circunstância, né? Pegou muito mal perante a população e a imprensa, a sua prisão quando a sua mulher estava num tratamento no câncer num hospital, mas é outro que deve voltar para a prisão. E mais lá na frente, eu tenho uma aposta, uma coisa certeza. Final de fevereiro, início de março, no máximo em abril, o presidente Lula também corre um sério risco de terminar na prisão. Tanto é que ele vem com artigos, ele vem se defendendo, né, para politizar uma questão jurídica para ele não ser preso. Bom, ele vai ter tempo para pensar, o Eduardo Cunha, lá, porque não tem prazo determinado dessa prisão. Ele não foi nem a temporária. Foi a preventiva. Preventiva, quer dizer. Já para ele não fugir, porque ele tem dupla cidadania, ele tem muito dinheiro lá fora, e uma fuga dele seria até mal internacionalmente para o Brasil, né? Então ele não sai mais da cadeia, ele só vai sair da cadeia depois de uma delação premiada, e essa delação premiada com fatos novos, que na realidade a Lava Jato, ela já sabe de tudo. O que ela quer é fatos novos. Fatos novos, quais serão esses fatos novos? Os fatos novos serão você denunciar
os políticos. Os políticos estavam envolvidos, de certa forma, no desvio de dinheiro público e nas campanhas políticas ricas, que muitas vezes, o Iberê sabe disso, ele bancava essas campanhas políticas desses deputados eleitos. Eu particularmente acho assim, que o dele não é tanto com empreiteiras. Esquece isso. O que deve estar em Brasília é uma insônia generalizada. Porque, no fundo, o relacionamento dele, o poderio dele, era o controle dos grupos políticos dentro do Congresso. Para que se mantenha um controle, nós sabemos como é que isso acontece. São benefícios dados, acordos feitos, e que, de repente, ele, quando foi a votação dele, ele deu uma determinação a um dos mais fiéis, dizendo assim, que anotasse o nome e o horário que entrou para a votação da sua cassação. Então ele tem uma lista de 104 nomes, 104 nomes, de pessoas que ele não esperava que votassem contra. São os infiéis. Então, assim, os infiéis vão chegar um momento que agora ele vai falar. Eu tenho a impressão que a classe política é que vai ficar na mira desse processo. E é o alvo da Operação Lava Jato. Sim. A Operação Lava Jato não quer, como o Iberê falou, não quer mais saber das empreiteiras, nós sabemos tudo. Aliás, o Odebrecht só não acertou a delação premiada ainda porque está a questão, são 2 anos e meio ou 4 anos e meio, a questão da prisão. Na hora que se acertar isso, a questão das empreiteiras já está resolvida. Agora, o que a Lava Jato quer, os políticos. E aí é que eu falo, abre a caixa de Pandora, cai a República. É isso que eu ia colocar agora, quer dizer, tem um potencial que me parece preocupante, para não dizer perigoso, em relação à delação do Eduardo Cunha. Por quê? Se ele realmente tem todo esse poderio político, e ele tem, a gente sabe que ele tem, ele vai derrubar muita gente junto com ele. Com potencial, inclusive, de derrubar a República, como você colocou. Quando isso vai acontecer? Porque nós temos aí 2 cenários. Um cenário em que cai todo mundo, inclusive o presidente Michel Temer, certo? Que pode ser antes da metade do mandato e nós teríamos uma nova eleição, ou cair depois, mais para frente, e aí nós não teríamos uma nova eleição, e sim uma eleição indireta via Congresso Nacional. Ou seja, o país ficaria acéfalo de novo, e quem escolheria esse novo presidente, caso isso ocorra depois da metade do mandato, seria um Congresso sem nenhuma credibilidade. Sem legitimidade. Sem nenhuma legitimidade. O que acontece com o país, Iberê? Eu vejo assim, essa instabilidade constitucional vai fazer com que a economia vai patinar do jeito que está, que a crise econômica não se sustenta, nós vamos sofrer muito. Nós estamos falando aí de uma recuperação para 5, 6 anos começar. Não adianta vir aqui com manchete de 22 milhões de desempregados, eu estava brincando, esse mês caiu 0,001. Ou seja, arrumar emprego para 2 caras, no mínimo. Quer dizer, se você transformar em número absoluto. E a gasolina baixou 0,005 centavos. A energia elétrica também. Então é assim, nós estamos fabricando uma série de números para tentar dar ânimo. O brasileiro... Está difícil, né? Mas está difícil, quer dizer, não existe dinheiro. Ora, a inadimplência gerada por 22 milhões de desempregados repercute em toda a estrutura do governo. A queda de renda, a queda do consumo. Agora, o que mais preocupa, Irineu, é isso. A instabilidade que ocasiona no país, essa instabilidade política vai gerar uma insegurança econômica, e com essa insegurança econômica, agora que o pessoal está se entusiasmando para tentar investir, vai recuar tudo de novo. Com certeza. Então, esse momento, a hora que pegar o PMDB, a hora que pegar outros partidos grandes, vai assustar todo mundo, e o investimento recua. O investimento recuando, o que vai acontecer? Só vai agravar a crise. Então, nossa recuperação econômica depende do quê? Depende hoje da política. E a política hoje está pendurada em quê? Na delação premiada do Eduardo Cunha. Nós temos que pôr um agravante aí, que é a eleição americana. Também. A eleição americana, dependendo como ela anda, se eles aumentarem 0,02% do que vai ter que aumentar.
Não tem jeito, ele Uma tem que grande fuga de recuperar. capital. Nossa Grande fuga de Senhora. capital. Aquilo Principalmente que tá... com essa insegurança. Exatamente. O problema é esse. O pouco Irineu. capital que ficou, né? Porque a grande maioria acho que já saiu também do Ele país, estava né? voltando agora, mas se isso ocorrer, essa instabilidade que nós estamos falando, o Eduardo Cunha faz uma delação premiada que derruba 100 parlamentares. Não vou dizer que derrube, mas que abale 100 parlamentares. Mas que coloca em dúvida, Em né? dúvida. Esses Não, os juros já tem, mas é. essa dúvida é bobagem. Os juros aumentam nos Estados Unidos. O capital que poderia vir nesse momento Não que vem. parece positivo, embora fabricado, esse momento vai se tornar negativo. Aí nós vamos continuar patinando. Aí ocorre isso que você falou, Irineu. Imagina no Brasil uma eleição indireta de um presidente da República por esse Congresso, que já estaria abalado com no mínimo 100 parlamentares envolvidos com Eduardo Cunha. Politicamente falando, em nível partidário, quem ganhou e quem perdeu? Porque eu fico, de repente, com uma sensação de que o Partido dos Trabalhadores saiu na hora certa. Porque a coisa vai ficar tão feia, entendeu? Eu acho que assim, o Porque sistema... o PMDB agora está na alça de mira, Tá na né? alça de mira. Das investigações. Então, o PSDB, de alguma maneira, vai acabar entrando nessa mira também, não é, Iberê? É que assim, a política partidária brasileira, ela só vai modificar se você tiver seriedade para discutir isso. Então está uma reforma política lá, agora estão falando em voto de lista, para tudo eles se ajeitam, ele não vai mudar absolutamente nada. Mas já estão querendo mudar o financiamento de campanha. Nós conversamos já, sobre isso aqui, isso. inclusive nas eleições. Eu falei para você, olha, acabou essa eleição, eles vão mudar. Já Vamos mudar, vamos Já mudar. estão Aí, falando assim, em criar um fundo, né? Seria depositado dinheiro nesse fundo. Na justiça, para a justiça. A justiça eleitoral fiscalizando. Então não acho assim que... Eu acho que os partidos, como o PSDB, por exemplo, que hoje é um partido forte, vamos pegar o estado de São Paulo, Sim. está entrando no governo numa situação econômica crítica, né, sem muito recurso. Com tendência a ficar Pior, entendeu? E com uma expectativa da população de quem o elegeu. Então, a gente tem que pensar que o partido político é uma roda gigante. Eu acho que agora a ascensão foi PSDB. O PMDB é o único que fica naquela escadinha do meio. Cai, ele sobe, dois cai. Tanto que fez, a maioria dos prefeitos é PMDB. Novamente. Você entendeu? Novamente, quem tem maior número de prefeituras é o E aí, PMDB. o que ele vai? Ele fica se mantendo naquela média, ele não entra como o PT foi lá em cima, caiu, E desmoronou. politicamente, Despencou, né? e Vai- O politicamente, PT pode ficar com duas prefeituras importantes. Isso. Uma se do ficar- Rio Branco, no Rio Acre, Branco, e está disputando o segundo turno também, em Recife. que a possibilidade de ganhar é mínima. É mínima Deve- também. deve ficar Provavelmente com- vai perder lá. O PMDB sempre foi o partido que garantiu a estabilidade política do Brasil. E neste momento ele está no olho do furacão, que nem Sem você dúvida. falou, está na hora de mira. A hora que derrubar o PMDB, que eu digo derrubar, né? Vamos dizer, pode pegar o atual governo, pode pegar. Aí o PMDB Mas também um dos cai. pilares do PMDB era o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. O financiamento, se tudo é verdadeiro, que se fala nos bastidores, o financiamento do PMDB de muitos deputados vinha por intermédio do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha. Se ele revelar isso, vai abalar. É a caixa de Pandora mesmo. Vai abrir Aí você já tirou uma perna do PMDB. do PMDB. Aí você pega hoje um outro que está na presidência, né? Tem um outro que está no Maranhão, que só manda telefonema e tal. Mas é assim, você pega o Temer também, está ficando sozinho. Aí tem lá 8 ministros que estão na Lava Jato, que vai, não vai. A credibilidade do governo está muito bem. E a mídia- situação é tão grave que o Renan E Calheiros... denúncia atrás de denúncia, Não, né? Denúncia atrás de O denúncia. Renan vai ficar até fevereiro, né? Isso, e por isso ele quer aprovar, a situação é tão grave, que o Renan Calheiros, apavorado com essa situação, quer aprovar um projeto de lei de abuso de autoridade. Não, esse para foi embaraçar. demais. Isso é o máximo, né? E ele fica até fevereiro. Então eles estão apavorados. Hoje, ninguém dorme. Hoje a insônia é generalizada em Brasília. Mas acho que esse projeto não passa do abuso de autoridade. Até porque ele colocou Não um passa. pacote Não, lá um que não tem pacote, nada a não, ver, né, com o que está sendo Não, discutido. sabe, né? Irineu, é difícil no Brasil falar isso. Eu também achei que não se fatiava o impeachment. Isso é verdade. Eu também achei. É o que está escrito na Constituição. Também acreditei que estava escrito aqui lá. Então, tudo é possível nesse país. Do jeito que está. O Zé Disseu foi perdoado, Sem né? Na dúvida, condenação sabe? da Lava Jato. Então, esta coisa depende do sabor do vento. Vai para lá, vai para cá. Entendeu? A presidente do Supremo agora vai rever uma série de habeas corpus cedidos pelo Lewandowski. Então é assim, começa uma brincadeira que judicializou de tal ponto
Esse é um problema. Né? Que nós não temos mais segurança de entender uma Constituição. O que diz a Constituição brasileira? Está jogada no chão, pô. Não se obedece isso, não se obedece aquilo. A decisão do Ricardo Lewandowski, né, foi ruim para o Supremo e abalou um pilar da Constituição, né, que é o impeachment. Ele tem duas punições, a perda do cargo e a inelegibilidade de quem cometeu o ato. O Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo. Então, isso tudo acaba criando um caldo de impunidade. Só que aí vem a Lava Jato e fala, não, nós vamos punir todo mundo. Então, mas aí vem do outro lado um que diz assim, vamos tirar a autoridade dele lá, porque não pode em primeira instância. Para tudo tenta se dar um jeito no país. Eu brinco aqui que, na verdade... São manobras atrás de manobras. Nós é que pagamos a conta, só isso. Nós estamos sentados... E isso é uma condição sine qua non, né? Quem vai pagar somos nós. Nós pagamos a conta. Agora, quem está no picadeiro são eles lá. Então, Brasília é outra história, é outro país. Lá eles fazem, lá eles decidem, lá eles enriquecem. Eu nunca vi nenhum deles andando de Fusca, ou não vi nenhum. Bom, de alguma maneira isso acaba também com o argumento de muitos que dizem que a Lava Jato só se focava em um partido político, né? Não. Era um complô contra o PT. Nisso o Sérgio Moro também, ele não pensa só juridicamente, ele é muito bem articulado no aspecto político. Com essa prisão do Eduardo Cunha, cai por terra que é um complô da Justiça, do Ministério Público, da imprensa golpista, que quer derrubar o PT. O PT já está derrubado. Quem derrubou o PT foi o povo na eleição. Foi isso que derrubou. E vai demorar para se recuperar. E esse argumento não cola mais. Que vai pegar todo mundo. A CNT, né, divulgou hoje uma pesquisa em que o Lula ainda aparece. Ele tem o eleitorado dele, mas voltou aqui. Em todas as situações, no primeiro turno, ele é o mais votado ainda. Mas quando vai não venceria, mas no primeiro turno ele ainda aparece na frente de todos os candidatos, aí, possíveis candidatos. Mas ele vai para o segundo turno, volta àquela situação de que ele só perdia. Ele ganhou a eleição quando ele conquistou a classe média. Gente, ele está numa situação, eu acho isso a inteligência feita pelo Moro. Ele é um homem preso com liberdade. Com liberdade. É um homem que hoje você está acompanhando pela imprensa, ser vaiado, atiraram pedra, quer dizer, ele está assim, você vê que a cara dele é de sofrimento. Lógico, quem escuta o telefonema do que orientou ele, foi um deputado que ligou para ele e falou assim, olha, se vira Marte, senão você vai... Tanto é que o que eles estão fazendo. Ele está tentando politizar. O próprio partido já está avaliando a possibilidade de lançar um outro candidato, não mais o Lula. Né? Não, ele no segundo turno ele não ganha. E por isso, pelo que... Não, ele venceria só o Temer. O Temer. Se fosse Lula e Temer, mas a única condição pela pesquisa que ele venceria. Mas o Temer ganhou o quê? Mas o Temer, segundo ele próprio, nem vai ser nem candidato. Quer dizer, nem deveria aparecer na pesquisa. O Temer, se ele fosse candidato a deputado federal, ele não entraria. É que ele foi vice e o PMDB soube articular toda a situação. O Temer está com a carreira política encerrada. De uma maneira ou de outra. Mas ele já tem tempo, né, para aposentar. Agora, a saída do Lula e do PT é politizar, inclusive, desmerecer os atos judiciais do Sérgio Moro e agora também do desembargador do Tribunal Regional Federal. O PT fala em um ressurgimento, num renascimento, difícil. Mas numa renovação. Mas enquanto o ex-presidente Lula estiver no partido, é impossível que isso aconteça. Isso é uma coisa que eu tenho... Já se falou até em criar uma nova sigla. Isso, eu acho até que é alternativa. Até porque joga-se todos os filiados e participantes do PT na mesma vala comum. Eu canso de dizer, não é verdade. Existe, nós conhecemos aí petistas, entendeu? De altíssimo gabarito, de probidade e de respeito, que acreditam naquilo que foi escrito aqui pelo na partido. Baixada Santista, nenhum petista está envolvido, nenhum. Agora você pega o expurgo que o PT tem que fazer, é dolorido. E o PT tem que fazer o diagnóstico correto. Sim. Não adianta mais falar em golpe, não adianta dizer que é um conluio para derrubar o PT. Ou faz um diagnóstico correto e renova, ou então ele vai continuar patinando durante muitos anos. Mas a solução é o que eu estou falando, mas como fazer essa renovação? Né, mas essa renovação põe aí 20 anos. Não, nós vamos renovar. E aí convidaram o Lula para ser de novo o presidente do partido. Mas é tal história, isso aí é para 20 anos. É 20 anos. 20 anos. Qualquer partido. Comece a olhar o do PMDB, depois do PSB, entendeu?
20 anos para começar a ter essa sigla, que eu não sei como é que vai chamar, mas ter ideologicamente a mesma direção. Isto é um fator que no Brasil o partido foi jogado, todos os partidos estão sendo jogados na Lava Jato, na mesma bacia, gente. Todos. Você não acha um? Qual é um partido? E foi o discurso do PT, né? O PT primeiro era combate à corrupção, era o defensor da ética e da moralidade pública. Paladino da justiça. Quando ele entrou, ele fez o mesmo. Aí ele falou, todo mundo fazia, também fazia. Então, para a população, para o povo brasileiro, está todo mundo igual. Por isso essa queda. Para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, vou citar uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que eu li há muitos anos atrás. Ele dizia que Brasília era uma fortaleza ao contrário. Isso mesmo. Ou seja, né, quer dizer, você briga, luta para entrar nessa fortaleza. Isso. E depois que você entra, você luta para que ninguém mais entre e para manter a fortaleza. Isso é mais ou menos por aí, né, Brasília? Daí a dificuldade da reforma política. Berê, boa noite, obrigado, viu, por participar. Eu que agradeço o convite. Chagas, vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Caderno Regional. Boa noite, obrigado. Está sendo realizada agora à noite na Igreja São José Operário, em Santos, a missa de 1 ano do estudante Luan Oshiro, assassinado em uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus na Avenida Francisco Glicério. À tarde foi lançado um projeto contra a criminalidade no município. Na Escola Municipal Pedro II, na Ponta da Praia, foi lançado o gibi da campanha Receptação é Crime. O projeto foi criado em fevereiro pelo pai do estudante Paulo Oshiro, em parceria com a Prefeitura de Santos. Com a ideia de atingir as crianças e os jovens. Eu tenho um exemplo em casa. Uma vez eu saí sem o cinto de segurança e meu filho de 3 anos me chamou a atenção por conta do cinto de segurança. Nunca mais eu saí sem o cinto de segurança. Então eu acredito que se as crianças entenderem a ideia da campanha, eu tenho certeza que eles vão chegar em casa, eles vão multiplicar isso para os pais, para os amigos, para os familiares, enfim. Então, a ideia é atingir as crianças e os jovens. Os materiais do projeto serão distribuídos em todas as escolas da cidade a partir do próximo ano. Palestras também serão realizadas. Eu acredito que, tão ruim quanto o ladrão, o receptador também é ruim, também é culpado. E eles, às vezes, não entendem que eles também podem ser vítima desse mesmo crime. Então a campanha vem para isso, vem para conscientizar, sensibilizar as pessoas de que a compra de um produto roubado é tão ruim quanto o próprio roubo. A campanha também recebe o apoio da Polícia Civil de Santos. Se as pessoas não comprarem produtos ilícitos, produtos suspeitos, realmente haverá um desestímulo a determinados crimes, como roubo, como furto. Então realmente é muito importante essa campanha. Amigos e parentes de Luan Oshiro estiveram na escola para falar com crianças do 7º e 9º ano sobre criminalidade e também distribuíram materiais educativos. Depois do crime, eles criaram outro projeto, Luan Vive, que atua na área do assistencialismo. Entre as atividades desenvolvidas, cadastramento de doadores de medula óssea. O projeto mensalmente realiza a campanha de cadastramento no banco de medula óssea, no Hospital Guilherme Álvaro, na qual conseguimos uma vaga todos os últimos sábados de todos os meses para fazer essas doações. O jovem Luan Oshiro morreu no dia 19 de outubro do ano passado em uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus. Os ladrões roubaram o celular do estudante de 18 anos de idade. Pela 11ª vez no ano, funcionários da Codesave cruzaram os braços. O motivo também não é novidade: falta de pagamento. Entulho assim, descartado no lugar certo, é cena difícil de se ver. Ao longo deste ano, o que mais se repetiu foram essas imagens. Montanhas de lixo como esta na rua Marquês de São Vicente. Tá crítico, né? Devia ser resolvido esse problema, porque não é da agora que esse pessoal tá com esse problema do pagamento atrasado. Mais uma vez, o serviço de coleta do entulho e manutenção dos espaços públicos está prejudicado, porque os cerca de 900 funcionários da Codesave, empresa responsável pelo serviço, estão em greve porque não receberam benefícios este mês. Nós temos firmado um acordo, né, que ela todo dia 15 ela iria pagar o pagamento e os benefícios, né? Mas nunca cumpre. Sempre está faltando alguma coisa e os trabalhadores, junto com o sindicato, decidiram a paralisação até que a casa coloque a casa à normalidade, né? Até receberem o pagamento de todos os benefícios, é isso? Só vamos voltar com tudo o kit, com tudo em cima, né? Os pagamentos, tudo.
Além do setor operacional, desta vez até o setor administrativo aderiu à greve. Eles estão sem receber desde agosto, mas com medo das demissões, não quiseram gravar a entrevista. Ainda bem que o pessoal do administrativo acordaram também, né? E estão somando junto com os trabalhadores operários, que não pode esquecer que um depende do outro também, né? Está sendo grandiosa essa agregação entre os trabalhadores, para que não tenha o divisionismo, né, na luta e na causa operária. A Companhia de Desenvolvimento de São Vicente informou que não houve consenso durante a reunião na tarde desta quarta-feira. O presidente da empresa ficou de apresentar uma nova proposta amanhã, que será analisada na Assembleia da categoria. 2 homens foram presos na última noite em Praia Grande depois de roubarem um carro. O assalto aconteceu no bairro Vila Guilhermina e houve perseguição policial. A dupla foi detida após o carro colidir com uma viatura e capotar próximo à entrada da Ponte do Mar Pequeno. Outros criminosos escaparam. A ocorrência foi registrada na delegacia sede de Praia Grande. Futebol. O Santos enfrenta, neste momento, o Internacional pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil em Porto Alegre. A partida está no primeiro tempo e o Peixe está perdendo por 1-0. No primeiro duelo, o Peixe venceu o Inter por 2-1. O empate garante o alvinegro praiano nas semifinais da competição. Já a equipe gaúcha precisa vencer por 1-0 ou por 2 gols de diferença. Mais de 50 crianças de comunidades carentes da região foram atendidas hoje por estudantes de odontologia da Unisanta. O projeto é uma parceria da universidade com a Associação Brasileira de Odontologia. Eles são pequenos, mas já aprendem a importância de escovar os dentes e de ter uma higiene bucal. Em uma sala de aula, assistiram a um vídeo com personagens animados sobre todos esses cuidados. Depois, receberam kits com escova e pasta de dente e foram aprender ainda mais, só que dessa vez na prática. Os estudantes do 4º ano do curso de odontologia da Universidade Santa Cecília realizaram atendimento preventivo em mais de 50 crianças de 4 a 11 anos. A gente apresenta de uma forma lúdica com eles, que eles recebem bem as orientações. Uma forma mais simples, com brincadeiras, orientando. A atividade faz parte do programa Um Sorriso do Tamanho do Brasil, que acontece em todo o país. Foi promovido pela Associação Brasileira de Odontologia em parceria com a Unisanta. Já existe no Brasil há mais de 5 anos em todos os estados, principalmente Roraima, no Acre, na Bahia. Então, e nós fomos convidados para estender na região sudeste, principalmente a Baixada Santista. E nós contamos com Santa Cecília, que para a gente foi de braço aberto que nos atendeu. No consultório da Unisanta, foram atendidas crianças de várias comunidades da região. Temos criança aqui de uma boa quantidade da comunidade México 70, temos de todas as comunidades aqui da Baixada Santista para um atendimento. Hoje a atividade foi voltada exclusivamente para a garotada. Mas na Faculdade de Odontologia da Unisanta são feitos por ano mais de 10.000 procedimentos e cerca de 2.500 pessoas são atendidas de várias cidades da Baixada Santista. Esse atendimento já à comunidade, de modo geral, acontece de março a dezembro, tá? Respeitando o calendário escolar, que julho é o mês de recesso escolar. Nós temos atendimento para adulto na segunda, na terça, na quinta, na sexta, só a quarta que é o dia do bebê e do jovem. Vamos falar de cultura. O Santos Jazz Blue Jam Session é destaque amanhã no Clube dos Ingleses. Para falar mais sobre esse projeto cultural, eu estou ao lado do Cássio Laranja. Ele é o produtor do evento. Olá, Cássio. O que o público vai poder conferir amanhã? Olá, nós estamos retomando o projeto Jazz Soul Blue Jam Session no Clube dos Ingleses, no Bactas Bars, onde nós temos um encontro com muito jazz, convidados especiais, canjas dos músicos aqui da região. Então é um projeto que está assim, com bastante sucesso e eu gostaria de convidar todo o público da TV Santa Cecília. Qual vai ser o destaque de amanhã? Fala para o público. Nós vamos ter a apresentação do Trio Mais Um, que é um quarteto excepcional e afinadíssima, e teremos também a participação especial do guitarrista Edinho Godoy, um músico aqui da nossa região, um guitarrista muito talentoso, tem mais de 30 anos de carreira, que vai abrilhantar essa participação no projeto amanhã lá no Clube dos Ingleses. E esse projeto, ele é mensal. Explica para a gente como que funciona o projeto.
Isso, nós temos atividades mensais lá no Clube dos Ingleses e eles fazem parte das atividades permanentes do Rio Santos Bossa Fest, que acontece no mês de janeiro aqui em Santos, e também do Rio Santos Jazz Fest, que acontece todos os anos no mês de abril. Agora convido o público que está em casa a prestigiar o evento amanhã. Fala o valor, horário, endereço. Nós começamos a partir das 20 horas até as 23. Os ingressos custam R$15, então é bem baratinho, bacana para a gente poder prestigiar. Então vocês estão todos convidados e eu quero que vocês se divirtam tanto quanto nós vamos nos divertir lá nessa noite especial. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações, Cássio. E é isso aí, tá todo mundo convidado. Ione Furukawa para o Caderno Regional. E o Clube dos Ingleses fica na Rua Santa Catarina, 127, no bairro do José Menino. A edição de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da nossa redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.